Fala galera, pessoal, vou falar um pouquinho agora sobre a lei de Proust, certo? Dando continuidade ao conteúdo do vídeo anterior. Lei de Proust, lei das proporções constantes. Proust concluiu que, quando várias substâncias se combinam para formar um composto qualquer, sempre o fazem numa relação de massas definidas. E com base nessa lei, é possível determinar as porcentagens em massa dos elementos que formam uma substância. Como assim? Nós vimos que, de acordo com Lavoisier, a massa dos reagentes em uma reação química dentro de um sistema fechado é igual à massa do produto ou dos produtos que são formados. Só que, de acordo com Proust, há uma determinada proporção para que isso ocorra. Por exemplo, há uma proporção de um átomo de carbono para cada 2 átomos de oxigênio para que seja produzido dióxido de carbono. Ou seja, toda vez que eu quiser representar a equação química da formação do dióxido de carbono, eu vou ter que colocar nos reagentes um átomo de carbono mais 2 átomos de oxigênio. Porque essa é a proporção da interação desses reagentes para a formação desse produto. Né? Então, de acordo com Proust, se eu aumentar a quantidade de átomos de um dos reagentes, vou ter que aumentar a quantidade de átomos do outro reagente. E se isso ocorre nos reagentes, essas quantidades, também vai ocorrer nos produtos. Por exemplo, se o meu átomo de carbono tem 12 gramas e os meus 2 átomos de oxigênio têm 32 gramas, quando eles formarem o produto que é o CO2, esse produto vai ter 44 gramas. E se eu somar a massa dos dois de forma separada, também eu terei 44 gramas. Mas se por acaso eu dobrar a quantidade de massa do carbono, ou seja, se eu tiver 2 átomos de carbono, nesse caso agora eu vou ter 24 gramas de carbono. Agora, como eu tenho mais massa de um dos reagentes, para que ele possa interagir e reagir de forma completa com o outro reagente, que no nosso exemplo é o oxigênio, eu também vou ter que aumentar a quantidade de oxigênio. Mas em qual quantidade? Na mesma proporção que eu aumentei o carbono. Se eu dobrei a quantidade de carbono, eu vou ter que dobrar também a quantidade de oxigênio. Essa é a proporção constante que se mantém dentro de uma reação química. Se eu triplicar a quantidade de átomos de carbono, eu vou ter que triplicar também a quantidade de átomos de oxigênio. E com as massas dos reagentes são iguais às massas dos produtos ou do produto, certo? A quantidade de moléculas de produtos formadas também vai aumentar. Se com um átomo de carbono e 2 oxigênios eu formo uma molécula de CO2, se eu dobrar a quantidade de átomos de carbono e de oxigênio, eu vou dobrar a quantidade de moléculas de CO2. É bem simples. Segue uma proporção constante. Se aumentar um reagente, vai ter que aumentar outro reagente. Se os reagentes aumentam, o produto também vai aumentar. Bem simples isso aí. Eu trouxe um exemplo aí para a gente analisar um pouquinho mais a lei de Proust e revisar um pouquinho sobre a lei de Lavoisier. No exemplo do seguinte, decompondo 100 gramas de carbonato de cálcio, obtém-se 56 gramas de dióxido de cálcio, dióxido de cálcio e dióxido de carbono. Letra A. Determine a massa de dióxido de carbono obtida quando se utilizam 100 gramas de carbonato de cálcio e se obtém 56 gramas de dióxido de cálcio. Então, eu tenho aí uma pequena reação química, onde esse carbonato de cálcio aqui, que é o nosso reagente, vai produzir óxido de cálcio e dióxido de carbono. Então, eu tenho aí o meu carbonato de cálcio, é o meu reagente, e tenho os meus dois produtos. E foi dado também na questão a quantidade de massa de duas das 3 substâncias. Para que eu encontre a quantidade de massa do dióxido de carbono, eu vou ter que usar as definições de Lavoisier, né? Onde a massa dos reagentes ou do reagente é igual à massa dos produtos. Quem é a massa
do carbonato de cálcio? 100 é igual à massa dos produtos. Quem são os produtos? Óxido de cálcio e dióxido de carbono. Qual é a massa do óxido de cálcio? 56. Qual é a massa do dióxido de carbono? Eu não sei, vou representar pela letra X, que é a minha incógnita. Então, mais uma vez, eu tenho uma equação do primeiro grau montadinha aí, facílima para ser resolvida. Vou isolar o X no segundo membro mesmo, não tem nada. E o 56 que estava somando passa para o primeiro membro subtraindo. Então, o valor de X é igual a 100 menos 56 é igual a 44. Então, 44 é a quantidade em gramas da massa do dióxido de carbono que foi produzido nessa reação química. Bem simples, né? A letra B pede para a gente determinar a massa de dióxido de carbono obtida a partir de 1 kg de carbonato de cálcio. Pessoal, os cálculos dessa letra B são pequenos. A coisa mais difícil que você vai ter que fazer é a dedução da questão. É entender e extrair os dados de forma correta para resolver essa questão. A primeira coisa que eu vou prestar atenção é que quando foi decompondo esses 100 gramas de carbonato de cálcio, eu obtive 56 gramas de dióxido de cálcio, certo? Agora ele quer saber quantos gramas de dióxido de cálcio eu vou obter se for decomposto lá 1000 gramas de carbonato de cálcio. Eu vou anotar a primeira informação que eu já tenho, que é para cada 100 gramas de carbonato de cálcio, eu vou ter 56 gramas de dióxido de cálcio. Mas se por acaso eu aumentar a quantidade de carbonato de cálcio, se eu aumentar a quantidade de carbonato de cálcio, de acordo com Proust, né, a lei das proporções constantes, eu vou ter que aumentar a quantidade de óxido de cálcio. E vou ter que aumentar a quantidade de dióxido de carbono, que é outra substância que foi formada. Só que na nossa letra B não está pedindo nada sobre dióxido de carbono, somente sobre o óxido de cálcio. Só que na proporção que eu aumento um, eu tenho que aumentar o outro. Só que eu não vou encontrar essa proporção assim de forma leviana, né? Eu vou montar uma regra de 3 simples. Para cada 100 gramas de carbonato de cálcio, eu tenho 56 gramas de óxido de cálcio. Então, se eu tiver 1000 gramas de carbonato de cálcio, eu vou ter X gramas de óxido de cálcio. Esse X aqui, ó, o termo desconhecido, é a resposta que eu estou procurando. É o valor desse X. Vou fazer multiplicação do meio pelos extremos. 100 vezes x, 100x. 56 vezes 1000, 56.000. Então, mais uma vez, depois de toda essa dedução, eu caí aqui numa equação do primeiro grau, onde eu vou isolar o x, deixar ele sozinho no primeiro membro, e o 100 que está multiplicando esse x vai passar para o segundo membro, dividindo os 56.000. Então, o valor de x é 56.000 dividido por 100. X é igual a 560 gramas. Então, essa é a quantidade de carbonato de cálcio, dióxido de cálcio, quando for decomposto aí, ó, 1000 gramas de carbonato de cálcio. A gente pode ver até a quantidade que foi multiplicada. Para cada 100 gramas tinha 56. Eu aumentei a quantidade de carbonato de cálcio em 10 vezes. 10 vezes 100, 1000. Então, bastaria eu multiplicar a quantidade de óxido de cálcio por 10. 10 vezes 56, 560. Certo? Mas, se você não tiver se não souber fazer só essa dedução, você pode fazer todo esse processo aqui. Monta a regra de 3 simples e resolve. É bem simples. Falou?